Bom dia, galera. Muito bom dia aí. Como é que foi o feriado ontem pra vocês aí? Estamos começando aí mais uma live aí. Muito bem-vindo ao canal Só no Lucro. Eu sou F2M aí, trazendo mais um conteúdo pra gente aí, num pós-feriado aí. Eu acredito que hoje, por ser pós-feriado, vai estar bem fraco, mas vamos tentar fazer alguma coisa aí hoje, né? São 8h51 agora, a gente começa sempre 10 minutos antes aí de abrir. Vamos enrolar aí até 9 horas. A verdade é essa, a gente tem que enrolar até 9 horas, né, porque a gente tem que estar sempre esperando a abertura. Nunca podemos estar atrasado, né, melhor chegar adiantado do que atrasado. Vamos dar uma olhada aí no dólar, que aqui tá frio, não sei como é que tá aí pra vocês, aqui tá frio, tá bem frio. O dólar fechou aí numa ligeira alta em direção à média, né, passou um pouquinho da média, ia voltar aí um pouquinho pra média. Deixa eu só abaixar um pouquinho meu retorno aqui. Tô só me ajeitando aqui, só um instantinho. Bom dia, Daniel. Tranquilão, cara? Quem mais tá com a gente aí? Daniel? Manda um bom dia pra gente aí. Um instantinho, viu, gente? Eu vou. Felipe Medina, bom dia. Quem mais aí? Rodrigo, bom dia, Rodrigo. Beleza, é bom ver vocês aí de novo. Bom dia. 540 de lucro na quarta-feira. Rodrigo, você tá operando Renko? Porque eu tentei Renko, cara. Eu tentei fazer um estudozinho do Renko depois que você falou comigo que você lucrou no Renko. Cara, eu não dei muita sorte, não. Nas primeiras dei sorte, mas eu não consegui ainda não, cara. Eu tenho que estudar mais o Renko. Eu gosto muito de estudar, sabe? Eu gosto de pegar ali e desembolar meus estudos ali para ver onde que eu acerto, onde que eu erro. Eu fiz ontem, eu parei, fiz, você falou esse negócio do Renko, cara. Pode até ser que funciona, mas eu não tenho muito conhecimento de Renko, não, cara. Eu tenho que dar uma melhorada nisso aí. Pode ser que sim, cara. É uma ideia muito boa essa aí, cara. É bom saber que você está tendo resultados positivos aí, né, no Renko. Na parte da tarde, né, que é menos volátil ainda, você conseguiu tirar 540. Tá muito bom. Bom saber isso aí, cara. Renko 9. Ah, sim, eu tentei com o Renko 10. Com o 10. Adicionou um BOP na identificar quando o movimento está perdendo força. Ah, sim, entendi. Cara, Renko não é muito minha praia, não. Ainda não, né? Vamos dizer assim, ainda não. Mas eu vou tentar dar uma desembolada assim que eu tiver um tempinho, cara. Ontem foi mais fácil porque foi feriado no trabalho, né? Ah, foi na parte da manhã, cara. Não, bacana, hein? Bacana. Bacana demais. Bom, vamos lá mostrar o relatório de performance, né? A gente aí, no momento aí na nossa série aí de um mês aí, fazer um mensal, né? Porque um mês é porque aparece aqui a gente coloca aqui no mensal, ele aparece. Por isso eu comecei dia primeiro com o tópico de um mês. Estou testando aqui seu operacional, ele é bem assertivo e complicado para mim, e os pontos de entrada. Ô Daniel, fica com a gente aí, cara, que você vai pegando aí os pontos de entrada, os alvos, os negócios todos certinho. Hoje eu vou esmiuçar um pouquinho mais, porque eu tive muita pergunta sobre isso aí o pessoal veio perguntando o que, que eu uso para poder determinar alvo, o que, que eu uso como ponto de entrada. Eu vou explicar aí mais ou menos durante a live, mas é basicamente o seguinte, cara, a lógica da. Deixa eu explicar o relatório de performance, mostrar aqui o relatório de performance. Nós temos 5 operações aí no mês, né, que foi no dia primeiro, uma em cada dia. Nós somamos isso aqui com o operacional começando com R$ 4.500. Né? O nosso gráfico é simulado, a gente simula o 4.500, então a gente aqui
já dobrou o dinheiro e ainda sobrou um pouquinho, né? Então é o seguinte, cara, a gente faz o seguinte, respondendo aí a pergunta do Daniel. O gráfico, cara, ele anda em zigue-zague. Então é uma certeza que a gente tem, o gráfico anda em zigue-zague. A segunda certeza que a gente tem, ele vai voltar para a média. Né? Então ele sempre volta para a média. Então o que a gente faz? Afastou da média, a gente entra com operações espalhando ordens em direção à média. Por que espalhando ordens? Porque cada vez que ele pega uma ordem, ele leva o ponto de entrada um pouco mais distante da média. Então, quanto mais contratos ele pegar, na hora que ele voltar, ele volta com um lucro maior. Né? Então, essa que é a lógica da coisa. Então, distancia da média e a gente põe uma operação até a média. Então, assim, eu opero 3 tempos gráficos ao mesmo tempo, que é o gráfico de 1 minuto, 5 e 10 e 15. 1, 5 e 15. Eu tenho um monitor do meu lado aqui que me mostra o gráfico de 5, 15 e o índice. E, e a lógica é mais ou menos isso aí. Entendeu? Afastou da média, a gente entra em direção à média. Só que como é um scalp, né, a gente pega pouco ponto, a gente tem que estar com bastante contrato para poder ter um lucro. Agora tem ele pode ir em direção à média ou a média pode ir em direção à candle, né? Então quando a candle vai em direção quando a média vai em direção à candle, aí se vamos supor a saída, o alvo é a média de 9 no gráfico de 5 minutos. Salve, Felipe! Beleza? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí ao canal Só no Lucro aí, beleza? Gente, quem não é inscrito aí, se inscreve no canal para dar essa força pra gente. A gente tá aí desde o dia 24 de abril, que foi o nosso primeiro vídeo postado aí. E o canal tem evoluído bastante, graças a vocês aí que tem dado essa força pra gente aí. E, tenho muito a agradecer aí, sabe? Porque realmente eu não esperava que ia crescer assim. Eu esperava que um dia ia ter algum seguidor, olha, algum inscrito, outro, mas cresceu bastante, né? Eu não esperava ter uns 60 e poucos inscritos aí com um pouco mais de um mês. Eu não esperava isso. Ah, não, beleza. Felipe, a gente vai enrolando aqui até a abertura, cara, mas tá beleza. A gente começa aí 10 minutos mais cedo, enrola aí até a abertura, na abertura a gente começa aí com o nosso operacional aí. Então, assim, os primeiros vídeos que nós postamos aqui, cara, não teve comentário, foi só meu outro usuário no meu celular aqui que ficava como espectador, e inclusive um desses espectadores aí sou eu, que tô aí, tem 6 agora, né? Cara, evoluiu assim da hora pra outra, cara. Não entendi. Assim, então, foi até bacana, sabe, chegar a esses 63 aí inscritos aí, cara. Eu no início eu não fiz um canal com essa expectativa, não, mas já que tá tomando esse rumo aí, cara, muito obrigado aí a todos aí, que tá com a gente aí. Faltando aí um minuto aí pra poder abrir. Então, muitas das vezes, o nosso operacional na abertura, ele parece que é gap, né? Operar gap em direção ao gap e tal, mas não é. Em direção à média. É tanto que nós temos vídeos aí que já abriu fechando o gap e a gente entrou depois que fechou o gap. Se não me engano, acho que terça-feira ou quarta, não sei, foi assim. Eu fiz um resumão aí, um vídeo resumão aí que eu postei ontem. Quem quiser dar uma olhada depois aí. Eu resumi. Fiz um monte de corte, eu não sei editar vídeo direito ainda. Fiz um monte de corte e fiz um resumão. Eu tô tremendo um pouquinho aqui, a voz deve estar um pouco trêmula aí, e tá um pouco frio. Já vamos começar e vamos na expectativa de começar. Vamos tá aqui. Ok. Se abrir assim, a gente abre comprando. 9 horas e 30 segundos, já vamos ficar na expectativa da abertura. Hoje é um dia que se eu tivesse conta real hoje, eu não estaria operando.
por ser pós-feriado. Essa é a diferença, hoje a gente está vendo a diferença entre o simulado e a conta real. E realmente, se eu tivesse uma conta. Cadê? Caramba, ó, não tô congelando, cara. Tá ruim de mexer no mouse. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 8, 29, 30 ordens. Ou então, nesse momento aí, você vê que ele já fechou aí, já bateu na média de 9. Vamos ficar posicionado aí ainda por enquanto, porque ainda é uma posição que interessa um pouco. Espera mais um pouquinho aí para ver o que ele vai resolver, que vai resolver hoje, né? Porque ainda está meio indeciso. Tá até com volume. Eu achei que não ia ter volume hoje, está tendo até um volume razoável, né? Razoável não, o volume está muito bom. Tem dia que na abertura não dá isso. Tô em cima da VWAP com ajuste, para ver se ele vai realmente descer e pegar algumas ordens. Você tá vendo? Para quem opera fechamento de gap, ó, vou pôr uma cruzinha aqui. O gap é aqui, ó. Aliás, é lá em cima, né? Pegou algumas ordens nossas. Para quem opera fechamento de gap, o gap é aqui, ó. Tá? Essa candle, ó. Ele não fechou o gap. Mas ele foi na média. Ele foi na média. Pegou 2 contratinhos apenas. Vamos na torcida para ele pegar um pouquinho mais. Pegou um pouco mais. O nosso alvo é a média de 9 períodos nos 5 minutos. Tá? 9 períodos nos 5 minutos. Esse é o alvo. Estamos aqui no gráfico de 1 minuto. 5 períodos. Acabou de andar, a gente movimentou, a gente movimenta também nosso alvo. E sempre a média, eu deixo sempre abaixo da média, né? E nem sempre ele toca a média nessa candle, mas a hora que ele faz a outra, a candle movimenta e parece estar mais perto do que realmente está. Vamos aguardar aqui num minuto aqui para a gente ver, porque ele está em cima da média de 9 de 1 minuto. Eu quis dizer com distância é o seguinte, aqui, por exemplo, ó, ele tocou, mas se ele não tivesse tocado, tivesse para baixo, a próxima, quando ele faz faz a média para baixo aqui, ele se aproxima mais dessa aqui, visualmente parece estar mais perto.
E pegou, a gente anula as ordens. Depois, na primeira parte do dia, a gente fez pouco. Cara, eu tô esquecendo de uma coisa, a gente estava entrando com o dobro, né, com dois contratos. Esqueci disso, que eram 2 contratos que era pra ter entrado, mas tá bom. 2 contratos por ordem, 2 contratinhos por ordem, a gente estaria com o dobro aqui agora, mas faz parte. O objetivo é apresentar o operacional e essa nossa série aí do mensal que a gente tá aí. Vamos aguardar agora ver se a gente vai ter mais alguma entrada. Hoje eu tô de folga, mas eu vou pegar a estrada daqui a pouquinho. Deu para entender aí? Ficou alguma dúvida? Daniel, você me perguntou aí sobre isso aí, se ficou alguma dúvida? Se tiver, posta aí nos comentários aí que a gente vai tirando as dúvidas aí. Porque aí o que acontece? À medida que ele vai movimentando, quando ele afasta das médias no gráfico de 1 minuto, de 5 e de 15 ao mesmo tempo, aí a gente entra na operação. Tá? Tem que ser os três juntos. Não adianta ele se afastar apenas do um. Dá para afastar apenas do um também. Para poder fazer isso. 1 minuto, ele afastou, você entra até a média. Só que o risco é muito grande para pouco resultado. Eu gosto de correr menos risco e obter maior resultado. Se ele afasta das médias de 1, 5 e 15 ao mesmo tempo, a probabilidade dele se afastar mais ainda da média, a ponto de estopar a gente, porque é o seguinte, depois que ele pegou todas as 30 ordens, aí a gente põe um stop loss. Enquanto ele não pegar, a gente não põe um stop loss. Então a probabilidade dele, quando ele está bem esticado longe das médias, dele estopar a gente é pequena. Por isso tem que esperar ele se afastar da média e começar a espalhar ordens. E ele tem que andar aquela distância inteira das ordens ali, toda que estava ali vocês viram aí no início do vídeo, para poder. Ainda assim, ele tem que afastar mais ainda que aquilo ali para depois voltar para a média. Então o objetivo é correr pouco risco e obter um resultado maior. A gente aí fizemos um pouquinho hoje aí, mas por uma sexta-feira aí, é, uma sexta-feira aí pós-feriado aí, não tá ruim não. Pelo menos eu penso assim. O nosso conteúdo aí é totalmente gratuito, viu, gente? A gente não vendo nem serviço, nem produto. E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um like aí. Compartilha com aquele seu amigo que também gosta de day trade. Eu tive uma pergunta aí, não sei se a pessoa se que me perguntou tá aí, se eu já testei isso no índice. Já testei no índice sim, só que no índice, aqui ó, deixa eu explicar. Aqui é fácil você colocar tá vendo? Olha como é que anda os pontos que eu posso clicar. No índice não. Vou pegar no índice aqui, ó, explicar isso aqui. No índice, cara, ele não entra com essa, cadê? Ele não entra, olha pra você, ó, olha a distância aqui ó, de um para o outro, é muito pequenininha, tá vendo? Ó? Ele fica um pouco mais bagunçado na hora de colocar a ordem. Não fica tão organizado quanto no dólar e não rende tanto quanto o dólar. Ó, tá querendo aí mais uma entrada, só que essa entrada está meio perigosa ainda. Eu vou esperar ele fazer esse movimento. É perigosa porque ele está querendo cair. E normalmente, quando ele faz esse movimento aqui, ele está em cima da média, ele costuma fazer uma puxada muito forte e aos poucos, né? Quando tá candle grande, assim, ó, essas aqui, fica bom. Quando ele começa a diminuir o tamanho assim das candles, aí já fica arriscado. 5 minutos, ó. Olha o tamanho que já tá essa candle, tá pequena ainda. Tá vendo? Ah, tá longe da média. Sim, tá longe, mas candle quando começa a diminuir de tamanho não é bom não. Aí, ó, tá melhorando um pouquinho, ó. Bateu na média, mas ainda assim tá em cima da média. Apesar de estar longe da média do 15 e do 5,
em cima de uma VWAP, e eu prefiro não entrar nesse momento. Deixa eu ver a pergunta aqui. Quantas vezes deu stop cheio nos seus testes? Cara, deu uma vez na semana passada. Tá? Tem até o vídeo aí do semana retrasada, aliás. Eu fui fazer um semanal aí com isso aí. E eu quebrei. Mas é porque aquele negócio, né, cara? A ganância é muito grande, a coisa começa a subir pra cabeça, quer mostrar que é o fodão, que o canal começou a ter alguns inscritos. Aí eu acabei indo além e deu errado na semana passada. Fora isso, foi em janeiro, quando eu estava fazendo testes ainda. Eu desenvolvi esse operacional em janeiro agora, tem pouco tempo. Porque teve uma corretora, que eu não vou citar o nome, ela forneceu um profit grátis, né? Aí eu peguei e fui fazer os testes. Aí resolvi abrir um canal no YouTube do nada. Ensina a colocar os indicadores que você usa. Tá, os indicadores que eu uso, Marcelo, é o seguinte, eu uso média de 9, 20, VWAP, ajuste e volume. Ajuste é o prior code, né, que é o nome que tem lá. É só entrar na página de indicadores aqui, inserir indicador, os indicadores aí. Aqui são os que eu estou usando, ó. Não, peraí, banda de Bollinger eu não uso não. Eu já, alguém alguma vez me pediu, eu coloquei isso aqui. O prior code, volume financeiro, VWAP e as médias. Outra pergunta, Rodrigo. Fiz um dia no índice colocando as ordens a cada 50 pontos. Ó, bacana. Tá vendo aí, ó? Já tem um parâmetro aí, ó. Não pode, a ordem, o ideal é você colocar as 18 a 20 primeiras, uma bem perto da outra, e da 18 até a 30, dá uma distância um pouquinho maior, para a hora que ele vir buscando ali, que ele tiver com mais ordens, ele tem que andar um pouquinho mais, tá? Mas o índice é muito manhoso nos movimentos, e por isso que eu não gosto muito de índice, tá? Comecei a testar com 50 em 50 também. Ah, beleza, bacana, velho. E como é que tá o resultado aí? Tá dando certo? Para quem tá chegando aí agora, aí nós já fizemos uma operação aí, estamos esperando aí mais uma entrada. E vamos ver como é que vai ser essa entrada aí. Hoje a gente pode ver se a gente consegue fazer 2 entradas no dia, mas até o momento tá um pouco difícil, né? Vou pegar a estrada daqui a pouco, cara. Eu vou pro interior. Eu sou de Minas, né? Moro em Lagoa Santa, Minas Gerais, que é grande BH. Tô indo pra cidade do meu pai, então não vou pra terra do meu pai. É uma cidade chamada Teixeiras, Minas Gerais. Me perguntam se Teixeiras é na Bahia. Não, não é na Bahia, não. Teixeiras, Minas Gerais. Perto de Viçosa, de Ponte Nova. Dá 4 horinhas de viagem daqui lá. Lá ver a família. Passar uns dias lá com a família. E na segunda-feira nós estamos de novo com a live. Quem estiver gostando aí e quiser vir acompanhando aí, são sempre bem-vindos nas lives aí. A gente vai estar nessa série aí desse operacional mensal aí. Hoje a gente fez um lucro pequeno, mas ainda assim estamos no lucro. Para responder aquela pergunta de quantas vezes deu errado, vamos lá no relatório de performance, dá para ver isso aqui melhor. Ó. 30 dias aqui, ó. A gente tomou um loss semana passada aqui, ó, tá vendo? Ó? Um loss. Com 16 operações, 15 vencedoras. Quem que foi que perguntou isso aí? Eu acho que foi o ver no índice, colocando, ensina a colocar. Não sei. Alguém perguntou aí, deixa eu voltar aqui nos comentários. Foi o Daniel, quantas vezes que eu tomei loss. Então, aqui, ó, semana passada eu tomei um. Agora vamos lá nos últimos 3 meses. Vou carregar aqui. Os últimos 3 meses é o mesmo loss, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma sequência de 71 vencedores. Agora, no início do ano, que a gente colocar aqui 6 meses, que foi no caso em janeiro e fevereiro, eu tive 13 loss. Tá? Mas eu fui fazendo testes, eu testei algumas coisas para ver se funcionava ou não, e 2 operações zeradas. Mas ainda continuamos com 94,07% de operações vencedoras, uma sequência de 87
operações vencedoras seguidas. O valor não leva muito em consideração, porque é simulado, né, então a gente pode colocar qualquer valor aqui, mas são esses aqui os dados, beleza? Vou colocar nosso mensal aqui. Nós vamos para 6 operações, o nosso mensal aqui esse mês todo é 100%, até o momento. Bom, ele está afastando das médias aí para cima, então tá encostado nas médias na média de 5 e de 15, tá? Média de 9, 5 minutos, em cima da média, no 15, em cima da média também, ok? Tem que esperar ele afastar da média para ver se a gente faz mais uma operação. Eu não gosto de estar posicionado às 10, que é o horário de abertura das ações. Aí eu sempre tive problemas aí, mais ou menos nesse horário, então eu não gosto de estar posicionado. Vamos esperar um pouquinho, quem sabe dar uma ida para cima. Aqui no 1 minuto, ó, ele já afastou da média. Ó. Você vai voltar para ela de novo. Nós estamos aí com as médias de 9, 20, ajuste, VWAP, tudo juntinho aqui. Isso aí é um sinal de que pode voltar aí nessa região aí e ir para cima. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Gosto também de Fibonacci, tá? De usar Fibonacci. Às vezes eu uso visualmente, eu esqueço de passar aqui, porque já estou acostumado a fazer visualmente uma retração, ó. Então, a retração aqui, estou numa linha de 74,6% de retração. Ele pode fazer isso aqui, ó. Fazer isso e vir buscar um alvo aqui embaixo. Aí ele. Ou aqui ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Isso, isso. Você vê que ele não veio até o fundo aqui, esse fundo aqui nem esse. E voltar para o movimento para cima. Já que ele já veio que testou o topo, ó. E está perdendo o topo aí agora. Então, é esperar para a gente ver o que ele vai querer reagir aí. Do lado ele vai passar da média. Enquanto estiver em cima da média, nada a fazer. A paciência e aguardar. Alguém tem alguma dúvida aí para alguém aí? Alguém gostaria de sugerir alguma coisa para a gente testar, alguma coisa assim? Enquanto a gente aguarda aí ele afastar da média e dar um ponto de entrada para a gente. Vai fechar a candle de 5 minutos. De 5, vamos ver como é que ele vai comportar aí agora. Bacana, tô vendo que vocês estão entendendo aí certinho. Bacana, tá bem explicado. Qualquer dúvida só perguntar aí que a gente tá aí para isso. A gente vê mais ou menos até às 10 da manhã, mais ou menos, aí que ainda tem que dar uma limpada no carro e fazer as malas para visitar a família. Aí fica um pouquinho de ansiedade, fica até ruim para poder pra operar. Como aí tá voltando aí na média de 9, do 1 minuto.
Agora ele está em cima das médias dos 3 tempos gráficos. Já está perdendo volume. O que não é bom perder volume, as quendas já estão ficando menores, o que também não é bom. O problema das quendas pequenas é o seguinte, ele começa a subir, afasta da média, aí começa as pequenininhas, a média vai até a candle. Quando as quendas são maiores, assim, ó, ele vai mais para longe da média, volta na média, afasta de novo, aí começa a diminuir o tamanho e começa a subir aos pouquinhos, ó. Apesar de que aqui já está vindo em direção à média, aqui, VWAP e ajuste. Ela veio, buscou VWAP e ajuste, agora vamos ver para onde vai. Em lateral aqui, né? Nesse momento. Ó, tá fazendo um movimento bom, com volume. Vou ficar afastado da média, a gente vê se a gente já começa a querer entrar aí em operação. Eu vou com um contrato só por um contrato por ordem. Isso mostra aqui que ele pode estar fazendo, deixa eu desenhar aqui, o movimento, aqui, ó, aqui, retração, e volta para baixo, ó. Baixo para vir até algo mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Então, se eu acho que ele vem aqui mais ou menos nessa posição, que é mais ou menos um alvo aqui, eu já começo a espalhar as ordens aqui para baixo de compra. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, ele está bem em cima da média ainda no 1 minuto. Apesar de que já afastou nos 5 minutos, mas no 15 ainda está em cima da média de 20. Né, em cima da VWAP e ajuste aí, que é um ponto aí de suporte e resistência. Deixa eu só ver aqui. Pressionar simples, agora é testar para criar coragem de pôr dinheiro nesse risco. Cara, você falou, Rodrigo, você falou uma coisa aí, Rodrigo não, Daniel, você falou uma coisa aí muito, muito importante, cara, testar, de verdade mesmo, testa mesmo, faz o simulado, faz replay antes de colocar dinheiro. Aí você vê seus pontos, você vê a sua fraqueza, você vê os seus pontos fortes, as suas fraquezas, você desenvolve o seu operacional. Né? Você vê que o negócio é a coisa mais simples do mundo. Não tem, né, o pessoal preocupa, análise técnica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é a Fibonacci, é isso, aquilo, sendo que o operacional simples e inteligente, né, um operacional inteligente. Um operacional que simplesmente você usa a lógica para poder estar fazendo aí. E operando conta real com Renko 9. Mais o BOP. Cara, eu não sei o que é esse BOP, o Rodrigo. Depois aí você explica pra gente, por favor. A minha aqui não deu entrada ainda. Teria que estar bem mais. Bem mais. O Rodrigo, esse no Renko, cara, tem uma lógica mesmo esse operacional no Renko. Porque o Renko é atemporal, né? Ele é por deslocamento da candle, não é por tempo. E é uma ideia boa, mas eu gosto de testar primeiro, cara. Eu não gosto assim de ir colocando dinheiro assim, não. Daniel, isso aí é uma dúvida mesmo, cara. Eu também não sei o que é o que é esse BOP. A balança do poder ajuda a identificar quando o movimento está com força ou invertendo. Ah, sim. Depois eu procurar saber como é que eu obtenho mais informações sobre isso aí. Vou até dar uma olhada depois. Esse final de semana eu vou viajar, não vou conseguir testar nada. Mas no final de semana que vem ou à noite, quando eu chego do meu trabalho, eu costumo vir aqui e fazer replay, cara. De vários outros dias aí. E eu gosto muito de fazer replay. Cara, eu sou apaixonado com isso aqui. Apaixonado mesmo de verdade. Então, assim,
como eu não tenho capital para operar, eu opero gráfico simulado e resolvi abrir um canal no YouTube só por diversão mesmo e começou, cara, a evoluir, que eu não achei que ia evoluir, na verdade. Eu fiz mais por diversão, porque realmente eu gosto disso aqui. Sabe, eu gosto e gosto muito, eu sou piolho, eu chego à noite, eu faço replay, eu faço simulados aí quando eu não estou em casa, resolvi fazer simulado da bolsa. Como eu pego serviço por volta de entre 10h30 e 11 horas da manhã, eu tenho tempo de fazer live, aí eu fazia abertura e bacana. Foi assim que teve a ideia do canal. Simplesmente fazendo o que eu gosto de fazer. Aí agora já tá ficando bom, ó. Tá começando a ficar bom. Para ele romper aqui, a gente já começa a espalhar umas ordens. Para mim aqui, por exemplo, a ordem de compra a partir do 4 tá perto, coloco uma ordem de compra e venda, seria 495. Mas tu vai por capital para operar, né? Para operar, né? Ou vai ser analista? Cara, o dia que eu tiver um capital, eu vou colocar, mas é assim, cara. Aqui, ó, tá ficando interessante pra gente que vamos começar a colocar, ó, daqui a pouco eu respondo aí, ó. Vou colocar aqui, ó. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Ó, 18 aqui, meio ponto diferente. A partir daqui eu começo a colocar um ponto, ó. 19, 20, opa, deu meio. 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 8, 30. E 30 ordens aí. Então, assim, antes de a gente colocar um stop, ele tem que deslocar isso tudo aqui, tá vendo? Até aqui embaixo, pra gente poder colocar um stop. Tá falando, cara, respondendo sua pergunta aí, cara, eu não pretendo ser analista, eu pretendo colocar dinheiro sim. Isso aqui é assim que for possível. Pegou uma ordem só. Uma ordem, não vou nem colocar alvo nela. Nesse caso aqui, como a gente já fez uma operação que deu certo, o alvo eu vou na VWAP, tá? Não vou na média de 5 minutos nem de 15, eu vou na VWAP. Vai fechar a candle de 5 e 15, 5 minutos e 15 minutos. Eu vou manter o alvo na VWAP por enquanto. A média de 5 minutos passada da VWAP, eu vou. A média de 9 períodos nos 5 minutos passada da VWAP, eu vou começar a ir para a média de 5 minutos, a média de 9 dos 5 minutos. Mas enquanto isso, eu vou de VWAP para a gente estar numa posição conservadora. Com 9 ordens. Ô, Daniel, eu já coloquei dinheiro aqui, cara, antes de
desenvolver meu operacional, já quebrei 2 vezes, antes de usar esse operacional. A primeira vez eu não diria que eu quebrei exatamente, porque eu tive lucro, sabe, eu saquei dinheiro, paguei as contas, tudo. Então não exatamente quebrei, mas eu não consegui dar sequência, porque eu tinha conta para pagar e tudo. E outra coisa, foi sorte, tá, foi logo no início, eu comecei a mexer com isso aqui, que eu comecei a estudar isso, realmente foi sorte. Olha, eu acabei de colocar agora no 9, de 9 períodos de 1 minuto, tá. Apesar de que tá fazendo um movimentinho até bacana. Eu acho que eu vou manter ainda a média nos 5 minutos. Espera, deixa eu dar uma observada melhor aqui, deixa eu dar uma pensada no que eu vou fazer agora. Eu vou na média de 5 minutos. Eu abro primeiro, depois a média de 5 minutos. Média de 9 períodos de 5 minutos. Isso porque ele esticou bem tanto no 15 quanto nos 5 minutos. Por isso que eu resolvi colocar na VWAP. Cara, eu comecei operando ações, né? Perguntando aqui que eu operava, comecei operando ações. Comecei numa corretora não sei se eu vou, na Clia, e na Clia, cara, foi o principal erro que eu cometi, né? Eu ter escolhido mal a corretora. Na Clia, cara, eu só podia entrar em operações comprado, eu nunca podia entrar vendido, eu não entendia. E como que as pessoas falavam assim, só tem que vender e tal, e eu não entendia o que é vender, como que vende, porque eu nunca podia operar vendido. Aí eu mudei de corretora, comecei a ter um lucro um pouco maior, operava ações, depois passei a operar índice e dólar, e foi nos pouquinhos aí, com uns 6 meses mais ou menos, eu perdi uma moto. Não é perdi a moto, eu fui alimentando, fazendo compra para casa. Eu, tipo, meio que tripliquei um pouco o dinheiro da moto, quase tripliquei, dobrou um pouco em seis meses. Mas, cara, foi sorte. Hoje eu olho para trás e eu vejo, foi sorte. Eu não posso nem um pouco me gabar disso aí, porque foi muita sorte. Começar aqui a mover junto com a VWAP. Essas candles pequenas eu não gosto, vai se respirar, tomar força para vir para baixo. Tá em cima já da média de 9 aqui de 1 minuto. Falta alguns segundos para fechar os 5 minutos. Eu vou começar a ver o que eu vou fazer dependendo do movimento dos 5 minutos aí. O volume ainda tá bom. Parou aí nesse ponto aí, essas candlezinhas pequenas aí não são boas. Esperar ele fazer esse movimento para cima e ver se ele vai fazer para cima ou se ele vai para baixo aqui agora, ó, começou a melhorar. Vamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui agora nos 5 minutos, já que fechou, ó. Vou puxar só um pouquinho para baixo. Vou dar uma distância um pouquinho maior da distância dos 5 minutos. Vou mostrar o gráfico de 5 minutos aqui, peraí. Minutos. Ok, ó, o alvo tá em cima da média de 5, média de 9 períodos nos 5 minutos. Ok? Por enquanto. Agora a gente vai seguir aí a média de 9 dos 5 minutos.
Espreguiçado é bom. Vai aguardar e ficar atento aí com essa média de 5 minutos aqui de 1 minuto. Média de 9 aqui de 1 minuto. Gente, hoje eu tô trocando o nome de tudo. Que é isso? Se ele descer um pouco mais aqui, eu vou abandonar essa operação, tá? Eu não vou ficar nessa operação porque as candles estão pequenas. Ele tá parece, tudo indica que ele tá tomando força para descer mais. Vou esperar aí para ver se ele vai fazer. É porque hoje eu tô querendo abandonar, que eu tô falando em abandonar, porque hoje é feriado, é pós-feriado, sexta-feira, pós-feriado, é um dia que não é tão bacana assim para poder operar e tá começando a ficar arriscado. Vamos só esperar um pouquinho, ver o que ele vai fazer, o que vai decidir. Vai decidir para cima ou para baixo. Enquanto a gente mantém que ele está perdendo aí a média de 9, né? Começando a querer perder, né? Tá em cima dela. É de 9 do 1 minuto. Tá perdendo a força para baixo aí, porque na verdade às vezes ele ganha um pouco de fôlego para cair. Mas bom saber isso aí. Você no BOP, né, Rodrigo? Você tá colocando aí? As suas ordens no 23 para baixo, todas. As ordens, no caso de venda aí, você tá com ordem de venda, Rodrigo? Ou você tá com ordem de compra? Balança do poder. Cara, eu quero ver depois essa balança do poder aí, cara. Fiquei curioso agora, viu? Ah, sim, ordem de compra, tá. Beleza. Tô bem curioso aí com essa balança do poder aí. A partir de 4.923. Cara, deixa eu ver, 4.923. 4.923 seria aqui, ó, nessa região. Um ponto bacana. Eu não olho muito para esses negócios de valores aqui, de 4.900 e pouquinho. Eu não tenho esse costume. Eu vejo o pessoal falando isso, mas eu não tenho esse costume de olhar. Eu olho assim para as médias e aonde está os lugares. Mas 4.923 seria aqui, ó, nessa região aqui, ó. Não é isso? Os azóis é a partir desse ponto, né? Ah, sim. É, não é ruim, não. Eu olho pro gráfico assim, vou no visual, falo, se afastou, eu entro agora. Eu não tenho assim muito esse negócio de tal ponto assim, tal ponto para lá. Mostra um fundo que respeitou nos últimos. Ah, sim. Então você tem uma base para isso aí, né? Crédito na legenda. Crédito na... Isso é de subir.
perdendo força de queda, deixando a maioria dos passeios para baixo. Assim, eu gosto muito de olhar Fibonacci, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Fazer uma análise aqui do que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pego isso aqui, coloco aqui, aqui e aqui, ok? Nós temos um alvo aqui no 100% e nós temos um alvo aqui no 161,8. Tá? Então ele ainda pode vir até aqui, tá? Numa análise assim, de tradicional. Então isso aqui, cara, nós temos aqui uma puxada que você faz perna 1, perna 2 e perna 3. Tá? Num fractal, quem gosta de fractal, perna 1, perna 2 e perna 3, você vê que ele bateu um alvo. Mas ainda assim, ó, ele não conseguiu passar da média aqui de 20 de 1 minuto. Então ainda assim nós estamos numa operação de risco, aí arriscar num ponto de risco. Ele pode cair, apesar de que tudo indica que ele pelo menos deve buscar a média do 5. Deixa eu despoluir esse gráfico, peraí. Poluir esse gráfico, peraí. O 5 minutos andou, deixa eu ver, andou? Andou e a gente tá, eu tô apoiando aí, conversando, ó. Então, assim, eu vejo meio assim, sabe, dele ainda poder ir lá embaixo buscar um alvo que está iminente, do 161,8%. Um alvo em 4,93,5. Tá vendo? Ó, ele fazia o movimento de queda. E aqui, né? Uma ordem aqui nessa região aqui do seu alvo, do alvo aí. Bom, vamos esperar aí agora. Costuma às vezes ele fazer esse movimento aqui, ó. Às vezes, nem sempre, tá? Ele vem, violina a galera que tá aqui, tá? Tá com o stop aqui nessa região e volta a subir. Às vezes é uma média de 9 períodos do 15 minutos, às vezes 9 períodos dos 5 minutos. Às vezes não, às vezes ele vai continuar com o movimento para baixo, a média vai acompanhando. Então é bom que a gente vamos ficar esperto nisso aqui. Porque nesse momento eu acredito que ele está com força de queda. O Marcelo, por que você colocaria o alvo aqui no caso? Me explica melhor aí. O livro visual me ajuda a identificar as esporas posicionadas que tem para baixo e assim. Tem muita gente que gosta assim de livros, né, desses de ordem, de posicionamento. Cara, eu tenho que depois, cara, dar uma geral nesses negócios, cara, de livro visual, de Times and Trades, também tem muita gente que usa. Eu não gosto muito de usar, cara, porque, por exemplo, Times and Trades, por exemplo, aí você vê lá, o Bradesco está com tantas horas. Cara, o Bradesco ele nunca vai mostrar para você o que ele está fazendo, cara. Entendeu? Ele tá te direcionando para onde ele quer ir,
pra onde ele quer te levar. Eu, pelo menos, eu enxergo assim, cara. Então, assim, eu, por exemplo, esse movimento aqui, ele veio aqui e violinou a galera. Botou a galera toda violinou alguns, né, que estavam com stop ali. Outros ele deu entrada na venda de algumas galera que gostam de operar aqui, alguns robôs e tal. E agora pode ser que sobe. Pode ser que sobe. Vou baixar um pouquinho mais o nosso alvo, já que a média andou ali, né? Então, assim, eu gosto muito de olhar, cara, para os caras que operam com muito dinheiro. O que eles fazem? Então, isso aqui, esses volumes aqui, cara, foi um cara que entrou com muito dinheiro aqui não um, às vezes dois, três, que entrou pesadão, né? Então, o restante só acompanhou o fluxo. É isso aí que eu falei, ó, tá vindo para baixo, candles pequenas, tá esperando a média chegar, ele não movimenta. Isso aqui é ruim, cara. Isso é ruim. Zona de resistência mais forte, como o volume diminui, não acredito que tenha força para passar, que ao menos é muito mais difícil. Minha leiga opinião, claro. Não, cara, eu gosto de ouvir a opinião, Marcelo, é porque, cara, tem coisas que você tá vendo que eu não tô vendo, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu tô vendo que vocês não estão vendo, tem coisas que vocês estão vendo que eu não tô vendo. Por isso que eu gosto de perguntar a opinião de alguém, ver por que houve aí nessa região. Agora eu entendi seu posicionamento, cara. Pois é, cara, 10 minutos para abrir o mercado e eu não gosto de estar posicionado nesse momento, cara. Eu uso muito Fibonacci, sabe? Eu gosto de usar Fibo. Eu gosto de pegar, diminuir um pouquinho aqui, ó. Trazer aqui onde está mais claro, menos poluído o gráfico. Eu gosto de fazer isso aqui, às vezes, ó. Aqui, ó, deu fundo aqui, ó. Daqui para cá, qual a retração que teve? Opa, peraí, mais. Daqui para cá, tá vendo? Ele fez uma retração próxima a 38,2. Aqui para voltar a cair de novo. Aí eu gosto de ver essa que ele fez aqui, a gente colocou mais cedo. Então a gente tem aqui de achar um alvo, a gente faz uma extensão de Fibo. Tá vendo? Passou daqui, pode ser que ele venha aqui, e aqui eu ainda tenho ordens, tá? Nesse alvo aqui eu tenho ordens, tem um pouco para baixo dele, então eu estou numa posição segura aqui ainda. Mas o que eu tenho medo é quando começa a fazer candles pequenos. Assim, quando afasta da média, é bom, ó. Foi e voltou na média. Ó, voltou aqui opa, deixa eu dar uma olhada no meu posicionamento aqui. Mais pra cima. 9, ok. Certinho. Então é esse tipo de coisa eu verifico, sabe? Ver o tamanho das candles, a FIBO, o alvo da FIBO. Então, assim, eu tenho isso aqui mais ou menos no meu visual. Isso aqui. Eu já treinei tanto, já fiz tanto replay, tantas coisas, assim, porque eu gosto realmente disso aqui, isso daí, que às vezes eu esqueço de mostrar para vocês o que é que eu tô vendo. É isso aqui, cara, a FIBO, eu enxergo isso aqui, um alvo mais ou menos aqui. Quando eu vou dar uma entrada, por exemplo, eu verifico isso, ó. Tá vendo? Essa parte aqui veio até aqui assim mais ou menos, até onde mais ou menos eu falei, ó. É um pouco para baixo. Aí ele faz uma retração, volta a cair de novo. Nós temos um alvo aqui e ele está querendo vir buscar esse alvo. Agora a pergunta é, ele vai levar a média junto com ele, vai esperando a média chegar junto com ele, ou ele vai esticar da média? Entendeu? Porque a gente tá posicionado nesse momento, mas a gente não está bem posicionado mais. Entendeu? Estamos numa posição confortável no 15 minutos. Só que para operar 15 minutos, você precisa de um capital bem maior. Ah,
Já que com a abertura do mercado das ações e o volume não cresça e suba com força, mesmo que depois retorne à queda. Ô Marcelo, pode ser sim, cara, mas é meio que imprevisível, sabe, essa abertura do mercado. Vamos ver o que aguarda pra gente aí, cara. Por isso que eu não gosto de estar posicionado. Pode ser que ele dê um tiro pra cima aqui, ó. Pega as ordens de todo mundo, volta lá na média de 9 do 15 minutos, né, para poder buscar isso aí, depois volta a cair, alguma coisa assim. Mas a gente não pode, eu não gosto muito de tentar prever o que vai acontecer. Eu gosto de tomar decisão do que eu estou vendo aqui agora. Entendeu? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo esse movimento, estou vendo as fendas diminuindo de tamanho. Agora ele fez um movimento querendo buscar a média de 9 períodos dos 5 minutos, pelo menos. Então eu vou manter minha posição aí. Então é isso que eu gosto de ver. Entendeu? Eu não gosto de tentar prever o que vai acontecer, onde é o próximo alvo, onde é... Eu vejo assim, tô vendo isso aqui, tá ficando perigoso, eu já começo a pensar em sair, tá ficando bom, eu penso em ficar. Você vê vou mostrar uma coisa para vocês aqui, quer ver um padrão que eu achei também, 15 minutos. Todas as vezes que ele esticou muito abaixo do 15, da média de 5, ele volta da média de 20, ele volta na média de 20. Você pode ver aqui, ó, tá acima da média de 20. Voltou para baixo, deu uma esticada, voltou na 20. Tá vendo? Ó, subiu demais, passou da 20. Ó, desceu demais, passou muito da 20, ele volta na 20. Então, cara, eu uso muito a 20 com esse parâmetro. Opa, peraí. Um bizil aqui, peraí. Eu uso muito com esse parâmetro aí, ó. Olha só para você ver, ó. Desceu, esticou, voltou na 20. Entendeu? Ó, esticou um pouquinho aqui, voltou na 20, ó. Aqui voltou sem estar esticado, mas quando ele esticou aqui, ele voltou na 20 de novo. Então, ó, esticou para cima, 20. Então, eu uso a média de 20 com esse parâmetro. Nossa, bateu lá a ordem, não pegou ela. Aí pegou, a gente vai sair fora. Bom, essa foi nossa última operação. Então, essa questão que eu mostrei no 15 minutos, há uma possibilidade dele voltar na média de 20 do 15 minutos. Entendeu? Por quê? Porque ele já esticou bem, ele tende a voltar. Agora, quando que ele vai voltar? Eu tenho capital para segurar para até ele voltar? Essa é a grande pergunta. E a gente está simulando aqui, cara, como se a gente tivesse realmente de verdade numa conta real. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero fazer da minha cabeça, porque simplesmente vai ser uma coisa inútil. Entendeu? Então por isso que eu uso esses parâmetros. Eu digo até está formando um pivô de baixa. Eu gostei desse ponto que colocou o alvo. É um bom ponto de resistência. Aí, onde eu coloco o alvo na média de 9 períodos dos 5 minutos. A média anda, eu ando junto com ela. Ele bateu na média Vamos pôr nos 5 minutos aqui? Olhando para o gráfico e falando. Ah lá, ele foi lá na média de 5 minutos, na média de 9 períodos dos 5 minutos e voltou. A gente estava buscar, literalmente a gente já vendeu o topo que estava aqui, ó. Nesse exato momento a gente vendeu o topo. Entendeu? A gente meio que veio comprando fundo, entre aspas, porque veio trazendo as nossas ordens, e chegou lá e colocou e vendemos o topo aí. Então agora que abre as ações, perde um pouco de volume e tal, eu não gosto muito de estar aí mais do que isso, tá? Nós tivemos um lucro bom hoje com 2 operações, R$ 1.135. A gente operou 30 mini contratos, eu coloquei 30 ordens, ou seja, R$ 4.500 o que nós operamos hoje. Eu não operei todo o capital, segurei um pouquinho por sugestão do Rodrigo aí eu esqueci um pouco, né? Mas pela sugestão do Rodrigo, aí na segunda operação a gente lembrou disso, eu resolvi fazer isso aí. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida aí que a gente pode. Alguma dúvida que alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque já vamos encerrar, mostrar o relatório de performance. Relatório de performance. Aí, ó, o nosso mensal, 7 operações, já estamos com 6.720. Então temos que, por regras, por parâmetros, mas quanto menos variáveis para testar e operar,
dê certo, é muito melhor. Não na cabeça de nós e a possibilidade de dar merda é grande. Cara, também tem a possibilidade de dar merda. Isso, assim, day trade é investimento de risco, né? É investimento de risco. Então, os parâmetros que eu sigo são esses aí, cara. Saiu fora da média, vai em retorno de volta à média. E foi o que fez aí. Ele retornou à média de 9 períodos dos 5 minutos. E foi aí dentro do nosso operacional certinho. E ele ainda pode voltar na média de 5 minutos do 15. Eu acredito que ele vai voltar na média de 20 do 15 minutos. Ainda hoje, ele volta na média de 20 do 15 minutos, porque pelos padrões que eu acabei de mostrar ali agora. Entendeu? Mas eu já não vou fazer mais operações hoje mais. Para mim já encerrou. Então, assim, porque da agora para frente, cara, de 10 horas em diante, dos meus operacionais aqui que eu fui fazendo teste, fazendo replay, fazendo tudo, é a hora que começa a dar merda. Então, para mim, meu ponto de vista, eu pessoalmente, meu lado, minha forma de ver, operar depois das 10 para mim não dá. Beleza? Considerando que na primeira ordem você deveria ter colocado 2 contratos, né, 2 contratos e esqueceu, teria feito uma boa grana com menos dificuldade. Ô Marcelo, teria sim, cara, mas às vezes a gente não olha tanto para a quantidade de grana. Porque toda vez que eu pensei muito em colocar mais grana no bolso, cara, deu merda. Entendeu? Todas as vezes que eu pensei, não, cara, podia ter arrancado mais dinheiro aqui, cara, nós estamos aí com lucro aí com 10% do nosso capital. E aí, em 1 hora de operações, entendeu? Então, assim, você imagina uma coisa, eu tô com um capital aí, aqui, ó, 6.720 mais 4 e pouquinho, 10 mil e pouquinho. É 11 mil, colocando, 11.220. Então, quer dizer, se eu tivesse aqui 50 mil, eu teria feito 10 mil aqui, entendeu? Com esses 10 mil não, porque eu operei como se eu tivesse 4.500, né? Então, do jeito que a gente operou aqui, se eu tivesse um capital de 50 mil para operar exatamente, eu tinha feito 10 mil. Então, cara, eu não olho tanto o dinheiro em si, né? Vou colocar mais grana, porque essa é a parte que sempre deu merda. Quando eu penso em mais e mais e mais. E a gente proteger o capital muitas vezes é muito importante. Pra gente continuar vivo, cara. Porque se eu perder tudo, igual aconteceu no semanal, a gente não continua vivo. Já ganhou um inscrito e um like. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Bom aí que você tá gostando aí. Tá? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal aí. Deixa eu ler aqui. Acredito que esse operacional deve ser usado o mais próximo da abertura possível e evitar mais de uma entrada. Ô Marcelo, eu penso assim também, cara. Eu penso assim também. Evito às vezes mais entradas, mas quando eu vejo o gráfico movimentando ainda com candles grandes e volume, eu ainda entro mais uma vez. Mas a parte da tarde, cara, não tem. As candles são pequenas. Então, assim, dá para pegar um pouquinho de dinheiro em cada operação, sabe? É muito pouco, mas por isso que não vale a pena o risco. Felipe, o meu medo maior é começar com um capital de 5 mil e nas primeiras e der loss cheio. Cara, tem essa possibilidade de dar o loss cheio. Foi isso que aconteceu com a gente no semanal, quando eu fiz esse mensal aqui, um mês de operações, eu fiz uma semana de operações antes disso. E nessa semana de operações, nós tomamos um loss cheio. Por isso que parou, não chegou na sexta-feira, chegou na quinta, por causa do loss. E por que aconteceu isso? Eu já estava com R$ 1.500 de gain, né, de ganho de 1.500, e resolvi fazer mais uma operação. Depois do horário que eu falei que sempre dá merda, fui indisciplinado e ganancioso. Por isso que deu merda. Agora o que acontece? É um capital de 5 mil, por exemplo, e você faz o da abertura ali, que tem pega com menos risco, que tem um gap bom, sabe? Já entra afastado das médias. Um indicativo que você vai ter
uma posição confortável de operar, aí, cara, eu não acho ruim, não. Agora, se tiver, fechou, abriu sem gap, em cima das médias, aí, cara, é bom repensar se você tiver com uma conta real. A gente aqui, você pode ver que essa semana, eu não sei se foi segunda ou se foi terça, nós pegamos uma operação sem gap e deu certo. Mas e se eu tivesse com conta real, estaria fazendo isso? Se eu não tivesse um canal no YouTube, estaria fazendo isso? Então aí que fica a questão, né? Então, assim, vamos ser realistas também, não vou vender para você uma mentira, para conseguir inscritos, né? Então, assim, esse pelo menos é meu ponto de vista, ser realista, proteger o capital. Esse operacional aqui são 30 mini contratos, ele precisa de pelo menos R$ 4.500. Então você vai ter as taxas da B3 aí, um monte de coisa, você vai precisar pelo menos uns 5 mil, eu acho que é confortável, para fazer esse operacional, no mínimo, tá bom? Tem gente que opera um contrato, já tentei operar um contrato com isso aqui, 2 contratos, cara, não funcionou. Tá abrindo as ações, vamos ver como vai ficar o volume. Para mim já deu, né? Já estou aí com o nosso relatório de performance, continuamos 100% com 7 operações. O nosso mensal, que é a nossa série aí do nosso canal aí. Beleza? Gente, eu vou pegar a estrada, tá? Já vou encerrar porque eu vou viajar aí. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela audiência de vocês aí. A gente se vê na segunda-feira, às 8h50 da manhã, 10 para as 9. Aí a gente faz aquela enrolação até as 9, né? Porque não tem muito o que fazer. A gente vai começar a operar só às 9. E vejo vocês lá. Quem puder estar aí com a gente aí, tá? Eu agradeço muito aí. Se inscreve no canal, compartilha aí se você achar que é interessante. Tem aquele amigo que também gosta de day trade, compartilha lá. E a gente vai evoluindo junto aí, beleza? Grande abraço a todos aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até segunda. Marcelo, brigadão, viu? Brigadão. Até segunda, se Deus quiser.